Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos dar prosseguimento nos nossos estudos do JavaScript orientado a objetos. Nas aulas anteriores nós trabalhamos com o conceito de classes, criação de objetos, atribuição de valores para as propriedades ou atributos das nossas classes e vimos na última aula sobre atributos públicos e atributos privados. Por isso que a gente está utilizando aqui o underline na frente do nome dos nossos atributos. Só que tem um detalhe, pessoal. Vocês devem ter percebido que um objeto do tipo pessoa, que tem nome, idade, peso e altura, quando você vai criá-lo, criei pessoa 1, criei pessoa 2, ou seja, criei uma nova instância de pessoa, aqui quando eu chamo a classe pessoa, entre parênteses, está em branco. Quer dizer que eu estou criando um objeto vazio, ou seja, um objeto nulo, um objeto que não tem nada dentro dele, um objeto indefinido. Somente depois é que eu faço as atribuições. E isso aqui não é correto. Não é correto você criar objetos que sejam com valores iniciais indefinidos e depois ficar fazendo a declaração das informações dos atributos ou propriedades em seguida, fazendo esse acesso direto como nós fizemos aqui. Isso daqui fere vários princípios da segurança que é proposta por quem trabalha com programação orientada a objetos. Então, o que é o correto? O correto é que as classes tenham métodos que nos permitam fazer com que a gente possa colocar informações iniciais quando a gente criar novos objetos. Existe um método, ou seja, uma função, um método específico para fazer isso, que é o nosso construtor. O construtor é um método padrão que é relacionado à classe. Ou seja, quando eu criar um novo objeto, ou seja, quando um novo objeto for construído, eu passo informações que eu quero inicializar. Então, como é que funciona basicamente? Construtor, entre parênteses, abre e fecha bigodinhos ou chaves. Aqui dentro dos parênteses eu digo o que é que eu quero que seja inicializado. Eu quero que seja passado o nome da pessoa, eu quero que seja passado a idade. Eu posso pedir, por exemplo, peso e altura depois. Posso, inclusive, pedir agora, peso e altura. Tá? Mas por enquanto eu vou deixar só com o nome e idade. Então o que eu estou dizendo aqui? Quando eu fizer uma nova instância de objetos do tipo pessoa, eu quero que seja passado entre os parênteses o nome e a idade. Ou seja, aqui ao invés de passar vazio, eu quero que seja declarado o nome e a idade. Tá. Como que isso vai ser especificado aqui dentro da nossa classe? A gente vai dizer aqui que para esta classe, ou seja, desta classe pessoa, ou qualquer objeto derivado dessa classe pessoa, eu quero que o underline nome seja esse nome que está sendo passado aqui em cima. Para esta classe, eu quero que o atributo idade seja a idade que está sendo passada aqui em cima. Ou seja, eu estou dizendo que o primeiro parâmetro que vai ser passado aqui, que é nome, vai ser atribuído para o underline nome desta classe. O segundo parâmetro aqui, que é a idade, vai ser atribuído para o underline idade desta classe. Com isso, tá, nós criamos aqui o método construtor. Deixa eu até colocar aqui, método construtor. Com isso, se eu salvar aqui no Ctrl S e voltar, observe, atualizei, está tudo funcionando do mesmo jeito. Tá? Porém, vamos supor que eu queira definir que, deixa eu até comentar essas linhas aqui de pessoa 1. Se eu quiser criar uma nova pessoa, eu posso fazer assim agora. Quando eu for criar uma nova pessoa, quando eu abrir o parênteses, observem que aqui o meu VS Code já está dizendo, olha, você precisa passar um nome. Tá, vou passar aqui um nome. Edson Maia. E depois, vírgula, você tem que passar uma idade. Vou colocar aqui, 40 anos. Com isso, pessoa 1 agora tem o nome Edson Maia e 40 anos. Observem que aqui está comentado. Eu estou criando uma nova pessoa e passando o nome e a idade dela. Tudo bem? Com isso, se eu for atualizar aqui a minha página e for dar uma observada na primeira pessoa,
A primeira pessoa está com o nome, underline, nome Edson Maia, underline, idade 40, altura e peso indefinidos, porque nós não declaramos isso lá no nosso construtor. Então, o construtor ele é um método especial, ou seja, um método específico da nossa classe, que permite a gente obrigar que o usuário passe informações iniciais para a gente poder já construir um objeto com informações que são válidas, com informações que são relevantes. Eu vou colocar aqui, obviamente, agora a opção para que eu possa passar o peso e para que eu possa passar a altura. E a gente segue aqui os mesmos princípios. Underline peso vai ser o peso que eu estou passando como parâmetro ali no nosso construtor. Underline altura, a mesma coisa. Agora eu já estou construindo objetos do tipo pessoa e estou exigindo a passagem de 4 parâmetros. Então vou passar aqui o peso 84,5 e a altura 1,75. Observem, pessoa 1 eu estou criando passando nome, idade, peso e altura. Vou salvar aqui. Se eu for agora lá e atualizar, eu já tenho aqui um objeto com todos os dados completos. Aí você deve estar pensando, tá, e pessoa 2? Pessoa 2 a gente não está passando nada. Pessoa 2 está sendo construída com o método construtor vazio, ou seja, eu estou criando pessoa 2 como uma nova pessoa e como eu não coloquei nada entre os parênteses, é um novo objeto do tipo pessoa vazio, indefinido. A declaração dos dados está sendo feita somente aqui. Isso daqui não é correto, não é muito adequado que a gente permita que isso aconteça. Então, para evitar que essa situação permaneça, eu vou seguir aqui as conversões. Maria, 66, 73.4, 1.63, passei os dados lá em cima, eu posso fazer o comentário das linhas aqui embaixo. Existe atalho no VS Code para fazer o comentário de múltiplas linhas, tá? Então observem que a gente conseguiu agora criar um método construtor para permitir a criação de novos objetos ou novas instâncias, nos quais a gente passa os valores iniciais dentro dos parênteses. Observem que ao invés da gente escrever aqui 4 linhas de código mais 4 linhas de código, ou seja, aqui a gente tem 8 linhas de código, a gente simplifica isso em 2 linhas. Ao criar uma nova instância de pessoa, nós já passamos o nome, a idade, o peso e a altura. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos um método construtor, que é um método especial que permite a gente inicializar dados de novos objetos quando a gente criar eles. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!